O Brasil parou caminhões para não parar o Brasil. Respira um segundo e pensa nisso. Em pleno carnaval, enquanto milhões viajavam, a Polícia Rodoviária Federal ativava a Operação Carnaval 2026 com restrições temporárias para determinados veículos de carga em rodovias federais. A medida é oficial, recorrente, baseada em dados de fluxo e segurança. Mas a pergunta não é se a regra é válida. A pergunta é: por que o sistema precisa ser calibrado justamente quando o país mais se movimenta? Fomos atrás dos dados. O Brasil transporta mais de 60% da sua carga por rodovias. Em períodos de pico, o fluxo cresce exponencialmente e o risco também. Não se trata apenas de multa ou retenção. Trata-se de como um país continental evita que a própria engrenagem trave. Agora abre o mapa comigo. As principais conexões entre Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Distrito Federal passam por um eixo específico. Um eixo que quase nunca vira manchete, mas sustenta o fluxo nacional. E se o carnaval não tiver parado caminhões por acaso? E se ele tiver revelado quem realmente está no centro dessa engrenagem? Eu tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips OneBlade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. Todo ano é igual. A Polícia Rodoviária Federal publica o calendário de restrições para feriados prolongados. Está lá, preto no branco. Datas, horários, limites de peso e dimensão. Quem descumpre recebe multa, pontos na CNH e pode ter o veículo retido até o fim do período restritivo. Nada fora da lei, nada improvisado. É protocolo, é planejamento. Mas é aqui que a história começa a ganhar outra dimensão. Essas restrições entram em vigor exatamente nos momentos de maior fluxo nas rodovias federais, quando milhões de brasileiros pegam a estrada ao mesmo tempo. Carnaval, Ano Novo, feriados prolongados. A lógica é clara: reduzir conflitos entre veículos leves e combinações de carga de grande porte em pistas que, em muitos trechos, ainda são simples. Segurança viária, gestão de fluxo, prevenção de acidentes. Agora segura esse dado comigo. Mais de 60% de toda a carga movimentada no Brasil depende do transporte rodoviário. Isso não é opinião, é estatística do setor logístico nacional. O país é estruturalmente rodoviário. O alimento que chega ao mercado, o insumo que abastece a indústria, o medicamento que vai para o interior, tudo passa por caminhão. Então, quando o Estado decide ajustar temporariamente o fluxo desses veículos, não está apenas reorganizando o trânsito, está mexendo na engrenagem que sustenta a circulação de mercadorias em um território continental. E aqui entra o ponto que muita gente ignora. Qualquer restrição exige planejamento prévio das transportadoras, reprogramação de entregas, redefinição de rotas. Não é só parar e pronto, é logística sendo recalculada em tempo real. Percebe como uma medida que parece simples começa a revelar algo maior? Se o sistema precisa ser calibrado em momentos de pico para evitar sobrecarga, qual é o verdadeiro tamanho da estrutura que está sendo protegida? O carnaval não cria o problema, ele revela o problema. Quando milhões de carros deixam as cidades ao mesmo tempo, o que aparece na superfície é trânsito. Mas por baixo da superfície existe outra camada, a da logística nacional funcionando no limite da capacidade. Rodovias de pista simples, trechos que concentram fluxo agrícola, corredores estratégicos que escoam grãos, proteína animal, combustíveis, insumos industriais. O volume cresce. A margem de erro diminui e qualquer desequilíbrio vira gargalo. A restrição anunciada pela PRF não é uma punição aos caminhoneiros. É uma decisão técnica de gestão de risco.
Em períodos de pico, a convivência entre veículos leves e combinações de carga de grande porte aumenta a probabilidade de conflitos e acidentes, especialmente em rodovias não duplicadas. Isso está documentado em relatórios de segurança viária e faz parte da lógica preventiva aplicada há anos em feriados prolongados. Mas aqui está o ponto que muda o olhar. Se suspender temporariamente parte do fluxo, já exige replanejamento logístico em escala nacional. O que isso diz sobre a estrutura que sustenta o país todos os outros dias do ano? Transportadoras reorganizam janelas de entrega. Centros de distribuição ajustam cronogramas. Indústrias antecipam carregamentos. Não é improviso, é engenharia operacional. E essa engenharia opera sobre um desenho geográfico muito específico. As principais rotas que conectam Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Distrito Federal não estão espalhadas aleatoriamente pelo mapa. Elas se cruzam, convergem, formam um eixo central que sustenta a circulação de mercadorias entre regiões produtoras e grandes centros consumidores. Esse eixo tem nome. E quando você percebe onde ele está, a discussão deixa de ser apenas sobre uma restrição temporária e passa a ser sobre posição estratégica. Você já parou para pensar por quais estados passam, obrigatoriamente, essas conexões que mantêm o Brasil abastecido? Agora abre o mapa comigo. A BR-153 corta Goiás de norte a sul. Não é um detalhe cartográfico, é uma espinha dorsal logística. Ela conecta o norte ao sudeste, cruza o centro-oeste e faz a ligação direta com o Distrito Federal. Ao redor dela, outras rodovias federais e estaduais formam um desenho que, quando você observa com atenção, parece uma engrenagem bem no centro do país. Goiás está no corredor de escoamento de grãos produzidos no centro-oeste. Participa da rota da proteína animal, que abastece grandes centros urbanos e integra o fluxo de insumos industriais que circulam entre regiões produtoras e polos consumidores. Isso não é retórica. É a dinâmica real da malha rodoviária brasileira. Quando o Brasil reorganiza o fluxo rodoviário em um feriado como o Carnaval, a decisão não passa ao largo desse eixo. Ela atravessa Goiás. Porque as conexões que sustentam o abastecimento nacional passam por ali. Se você liga o norte ao sudeste, cruza o centro-oeste. E ao cruzar o centro-oeste, inevitavelmente passa por Goiás. Historicamente, regiões com posição geográfica estratégica assumem um papel silencioso. Não estão todos os dias no centro do debate político ou econômico, mas sustentam o fluxo. São pontos de passagem obrigatória. São nós de conexão. E em logística, quem controla o nó, controla o ritmo. É por isso que, quando uma decisão nacional de ajuste de fluxo é tomada, o impacto ecoa primeiro nos corredores centrais. Transportadoras recalculam rotas. Centros de distribuição reorganizam prazos. E o mapa deixa de ser apenas desenho. Vira instrumento de poder econômico. Isso não é sobre partido, nem sobre discurso. É geografia econômica aplicada. É entender como um país continental se mantém conectado. E se o verdadeiro peso de Goiás não estiver apenas na produção, mas na posição estratégica que sustenta o Brasil em movimento, o que mais esse mapa ainda pode nos revelar? Agora, a virada. A restrição de caminhões no Carnaval não revela fraqueza, revela dependência. E dependência estrutural não é opinião, é dado. Quando mais de 60% da carga brasileira circula por rodovias, qualquer ajuste no fluxo é uma decisão estratégica. Não é só trânsito, é engrenagem econômica. O que aconteceu nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2026, com a Operação Carnaval da PRF, foi uma medida preventiva, oficial, recorrente, técnica. Mas ela expôs algo maior. O sistema precisa ser calibrado para continuar funcionando. Em períodos de pico, a margem de erro diminui
E para evitar acidentes e gargalos, o país desacelera parte do fluxo pesado. Isso não trava o Brasil, isso impede que ele trave. E quando falamos em calibrar o fluxo nacional, estamos falando inevitavelmente dos corredores centrais, das rotas que conectam produção e consumo, das BRs que cruzam o coração geográfico do país. Goiás está no meio desse tabuleiro logístico, não como figurante, como ponto de conexão. Enquanto o debate público se concentra na multa, na retenção ou no desconforto temporário, o que realmente foi revelado é o peso estratégico das rotas que cruzam o estado. Porque quando o Brasil reorganiza o fluxo rodoviário, o impacto passa por Goiás. Não é discurso regional, é geografia econômica aplicada. Eu já acompanhei de perto debates sobre infraestrutura e logística no Centro-Oeste. E uma coisa sempre ficou clara: quem está no eixo não tem o luxo de ignorar o fluxo. Ali, cada decisão nacional ecoa primeiro. O Carnaval não travou o país. Mostrou como o país evita travar. E mostrou, ainda que de forma silenciosa, quem está no centro dessa engrenagem. Não é teoria, é mapa, é estatística, é rota. E se a verdadeira força de Goiás não estiver apenas no que produz, mas na posição estratégica que sustenta o Brasil em movimento, o que isso significa para o futuro das decisões logísticas do país? Agora, eu realmente quero te ouvir. Porque quando a gente olha só para a superfície, parece apenas uma regra de feriado. Mas quando você junta os dados da PRF, a dependência rodoviária do Brasil e o desenho das rotas que cruzam o Centro-Oeste, a conversa muda de nível. Não é mais sobre multa, é sobre estrutura. É sobre como um país continental se mantém abastecido mesmo em momentos de pico. Eu já vi muita decisão técnica ser interpretada como algo pequeno. E, quase sempre, o detalhe escondia algo maior. Nesse caso, o detalhe está no mapa. Está nas conexões que passam por Goiás. Está na posição estratégica que sustenta o fluxo entre produção e consumo. Então eu te pergunto com toda franqueza, você enxerga Goiás apenas como um estado de passagem? Ou como um dos pilares silenciosos da engrenagem nacional? Antes de fechar esse vídeo, eu quero destacar algo que muita gente trouxe lá no último conteúdo. O tema da moradia a custo zero aqui em Goiás tem sido um dos mais comentados e por um motivo poderoso. Ele mexe com a vida real das pessoas. Recentemente, o governo de Goiás, por meio da AGERAB e do programa Pra Ter Onde Morar, selecionou 768 famílias para moradias populares a custo zero em Aparecida de Goiânia, com critérios sociais transparentes e divulgação pública dos selecionados, após mais de 9.600 inscrições no processo. Graciele Silva Santos, você comentou sobre quem ainda não recebeu a casa e vive na expectativa de quando essa entrega será feita. E isso é um sentimento legítimo. Porque moradia digna é mais do que um teto. É segurança, estabilidade, futuro. Muitas famílias aguardam, participam das etapas e a próxima fase agora vai para a validação dos documentos, aproximando essas pessoas de um lar sem custo, algo que é real, transparente e acompanhado pela AGERAB e pela Caixa. Marcos Portugal trouxe um ponto crítico importante sobre pensamento crítico e programas públicos. Questionar as políticas públicas faz parte do debate saudável e olhar para programas como Casa a Custo Zero nos ajuda a entender as várias frentes de atuação social e como elas impactam diretamente pessoas em situação de vulnerabilidade, sem deixar ninguém de fora. Programas assim que já entregaram milhares de unidades em diversas cidades e têm meta ambiciosa de chegar a 10 mil moradias sem custo até 2026, vão além de discursos. Eles transformam vidas e geram impacto real no dia a dia das famílias. E a todos que comentaram e não tiveram seus nomes mencionados aqui, meu muito obrigado.
A participação de cada um de vocês é fundamental para elevar o nível dessa comunidade e construir uma conversa que vai além dos títulos, chegando no que realmente importa: pessoas, histórias, caminhos e futuro melhor. Agora eu quero saber de você, de verdade. Diante de tudo que a gente conversou aqui e lá no vídeo anterior, o que mais te preocupa quando o assunto é casa própria, estabilidade e políticas públicas de habitação em Goiás? Escreve aqui embaixo para a gente continuar essa conversa. Escreve aqui embaixo agora. Quero saber sua visão. E se esse vídeo te fez olhar para o mapa com outros olhos, compartilha com quem vive da estrada, com quem trabalha com logística ou simplesmente com quem gosta de entender o que realmente move o Brasil. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a gente vai continuar destrinchando o que parece simples, mas nunca é. E me diz uma coisa, com sinceridade. Depois de tudo que você viu aqui, dá para olhar para Goiás da mesma forma de antes?